Ela mudou até de cor quando eu falei aquilo. Você tá falando sério? Vocês ficaram juntos? Não, me diga que eu entendi errado. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora. Até tentei desconversar, mas não tive como escapar. Ela ficou fora de si. Onde que você tá com a cabeça, menina? Não, eu não tô acreditando que aquele traste anda te cercando. E muito menos que você. Mãe, calma. Também não é pra tanto. Como não é pra tanto, Fernanda? Esse homem é um canalha. Você por acaso sabe o que ele fez comigo? Responda. Você sabe? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e a minha amiga, a gente costumava frequentar um barzinho ali no Largo da Ordem, principalmente na sexta-feira. A gente saía do trabalho e dávamos uma passadinha rápida por ali. Era o tempo de tomar um ou dois chopinhos, se estivesse quente, claro, conversar um pouco, relaxar, depois pegar o ônibus para casa. E justamente naquele dia, aconteceu uma coisa assim, meio fora do contexto. De repente, nós duas ali, conversando, tínhamos pego uma mesinha ali do lado de fora, na calçada. Isso aconteceu, não espera? Pois então, aconteceu. Eu olhando distraidamente assim, para a rua, para o movimento, passou uma pessoa. E aquele homem passou assim pela rua e eu olhei e o reconheci na mesma hora. Aliás, assim que me viu, ele também fez aquela cara de quem tinha me reconhecido. Era o Sérgio, um ex-namorado da minha mãe. Olha, eu devia fazer uns 4 anos que eles tinham terminado, que ele tinha deixado de frequentar a nossa casa. Ele acabou, quando me reconheceu, se aproximando ali da nossa mesa. A gente se cumprimentou. Ele quis saber como estava a minha vida, como andava a minha mãe, aquela coisa de sempre, né? Quando a gente se encontra com uma pessoa que não vê há muito tempo. E, repito, eles tinham sido namorados e não fazia tanto tempo assim. Olha, devem ter ficado juntos durante um ano, mais ou menos, 1 ano e pouco. E ele vivia lá em casa, principalmente final de semana. Foi assim do nada que desmancharam e pararam de se falar. Eu lembro que na época minha mãe ficou muito mal, sofreu um monte por ele. Ela nunca me contou assim em detalhes o que tinha acontecido, para eles terminarem o namoro. No fim acabei o convidando para se juntar, nós ali na mesa, né? E ele puxou uma cadeira, sentou, pediu mais uma rodada de chopp e ficamos ali. Conversando sobre a vida dele, a minha vida, porque eu também comecei a fazer perguntas. Quer dizer, a minha amiga, na verdade, preferiu ir embora, porque tinha coisas a fazer em casa. De modo que ficamos apenas nós dois ali na mesa. E a gente conversou tanto, sabe? E sobre tudo, sobre o passado, o tempo que ele e a minha mãe foram namorados. Cheguei a perguntar o que tinha acontecido para eles terminarem, terem se afastado. Até porque, juro, minha mãe, por exemplo, nunca me contou. Mas eu senti que ele ficou assim meio sem jeito. Chegou a desconversar. Minha mãe era viúva. Meu pai tinha morrido quando eu só tinha 8 anos. E eu lembro que na época ela estava apaixonada, cheia de expectativa em relação ao namoro com o Sérgio. Ele tinha sido o primeiro homem com quem ela se envolveu assim mais seriamente desde a morte do meu pai. Minha mãe era nova ainda. Quando eu nasci, por exemplo, ela só tinha 19 anos. Ficou viúva muito cedo. E só depois de muitos anos, reencontrou a felicidade justamente nos braços do Sérgio. Só que durou muito pouco. 1 ano, 1 ano e pouco. Sabe, eu imaginava que alguma coisa muito séria devia ter acontecido para eles terem se separado. Só que, repito, minha mãe nunca se abriu comigo em relação a isso.
E ele também, quando eu perguntei ali na mesa, ele também percebi que ele desconversou, enfim. Pelas tantas, ele me contou que continuava sozinho. Depois que sabia como estava a minha vida, perguntou coisas enfim, da faculdade que eu fazia, até que do nada olhou assim para mim e falou aquela frase: nossa, Fernanda, desculpa a comparação, viu? Naturalmente que eu vou ser muito mais jovem, né? Mas sabe que olhando assim para você, dá a impressão até de que eu tô vendo a Carmen na minha frente. Vocês são muito parecidas. Olha, aquilo não era novidade para mim. Todo mundo falava a mesma coisa. Que eu e a minha mãe éramos muito parecidas. E eu concordava. Aliás, não apenas concordava, como tinha o maior orgulho quando falavam isso, porque a minha mãe sempre foi uma mulher assim muito bonita. Antes de nos despedirmos, trocamos telefones para não perder o contato. Ele pediu que eu mandasse um abraço para a mãe e cada um seguiu o seu rumo. Olha, eu fui embora pensando naquela imensa coincidência de tê-lo encontrado ali, depois de tanto tempo. E depois em casa, eu até comentei com a minha mãe que tinha encontrado por acaso o Sérgio, seu ex-namorado. E apesar de, sei lá, de não ter dado assim muita importância, senti, até porque conheço a minha mãe, que ela ficou assim meio abalada. Até que dias depois, para minha surpresa, ou nem tanta, já que tínhamos trocado telefones, ele me ligou. Perguntou o que eu pretendia fazer depois do trabalho. Se não estava a fim de tomar um chopp naquele mesmo barzinho. E resumindo, acabamos nos encontrando lá de novo, no finalzinho do dia. Desta vez, fui sozinho. Nem chamei a minha amiga. E a gente ficou ali bebendo, conversando. E dessa vez, quando fomos nos despedir, ele fez questão de me levar até em casa. Me dar uma carona. Eu aceitei. Lembro que assim que chegamos, ele parou o carro e ficou assim olhando na direção da casa. Com aquele olhar assim nostálgico. Como se estivesse matando saudade, sei lá. Cheguei a perguntar se ele não queria entrar um pouco. Conversar com a minha mãe, mas ele achou melhor não. Agradeci pela carona. E quando fomos trocar um beijo no rosto, como despedida, não sei o que houve. Quer dizer, na verdade até sei. Ele meio que virou o rosto e beijou na verdade minha boca. Não sei se de repente eu colaborei também. Não sei, mas a impressão que eu fiquei foi de que ele tinha virado o rosto para o beijo acontecer na boca e não na bochecha. Olha, eu fiquei, até porque não esperava, né? Meio sem jeito, assim. Ele também ficou até meio embaraçado, embora, repito, talvez tenha até provocado aquele beijinho de nada, porque não foi assim um beijo de novela, naturalmente. Um beijo comum, embora nos lábios. Aí chegou a pedir desculpa. E eu falei que tudo bem, não tinha sido nada. Só sei que entrei pelo portão, me voltei assim na sua direção, quando estava quase na porta, acenei de novo, e ele só arrancou com o carro. Sabe, foi uma coisa besta, uma coisinha à toa que aconteceu. Sei lá se foi uma atrapalhada nossa, ou se ele teve a intenção de virar o rosto. Só sei dizer que aquele selinho mexeu comigo de algum modo. Deitei na cama, com a cena daquele beijinho na cabeça. Achei melhor depois não comentar nada com a minha mãe. Até porque, na primeira vez, eu percebi que, embora ela tenha disfarçado um pouco, tinha ficado meio perturbada quando eu falei que tinha encontrado o Sérgio. Assim, melhor não comentar, e muito menos que a gente tinha se despedido com aquele beijinho. Ela, com toda certeza, não ia gostar. Alguns dias se passaram, até que no sábado da semana seguinte,
Eis que ele me ligou de novo para sairmos para algum lugar. Perguntou se eu conhecia um determinado barzinho que ficava no bairro Água Verde. E eu falei que já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Nunca tinha ido. E para resumir, marcamos de ir lá para que eu conhecesse. Dessa vez, sabe, não sei explicar, mas foi um encontro diferente. Não sei se foi por conta daquele beijinho, mas eu me senti tão esquisita na presença dele. Parece que tinha alguma coisa assim no ar. Algo que eu não sabia explicar. E podia ser até impressão minha. Mas ele também me olhava assim, de um modo enigmático. Até que pelas tantas, no meio da conversa, ele fez aquele comentário. Posso te confessar uma coisa? Eu não parei de pensar naquele beijinho que rolou entre a gente. Assim, meio sem querer. Num impulso, eu respondi. Quer saber? Eu também fiquei pensando. Ele então sorriu. Como se tivesse gostado do que eu tinha dito. E prosseguiu. Quer saber de mais uma coisa? Nossa, como você tá linda. Tão parecida com a Carmen. Sabe que eu fico lembrando de você da época em que eu frequentava a tua casa? Você era uma mocinha, devia ter o quê? Uns 16, 17 anos? E agora virou essa mulher linda. Tão parecida com ela. Fiquei toda encabulada. Na verdade, era a terceira vez que ele comentava sobre a nossa semelhança. Quase que falei que, apesar de a gente ser muito parecido uma com a outra, eu não era ela. A verdade é que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer algo entre a gente. Se alguém lá no passado dissesse que eu e o ex-namorado da minha mãe iríamos nos beijar, eu iria rir da cara da pessoa. A verdade é que ele sempre foi um homem assim, de presença. Um cara bonito, mas nunca, repito, até pela citação, né? Nunca imaginei que fosse me sentir atraída por ele. Só que aí aconteceu aquele encontro, aquele beijinho sem querer, aquela conversa entre nós dois, e o beijo acabou acontecendo de novo. Só que dessa vez não foi o beijinho de nada. Não foi um beijinho assim suave, mas um beijo de verdade. E isso, naturalmente, mexeu ainda mais comigo e com o meu coração. E o pior, ou melhor, sei lá, é que não paramos naquele primeiro beijo. Foram vários, um mais gostoso e intenso do que o outro. Sabe, as coisas foram acontecendo e eu fui no embalo, me deixando levar. Até que no fim da noite, ele ainda me levou para casa, não sem antes ter me convidado para ir até um outro lugar, mais discreto. Só que eu disse não. Ele falou que tinha adorado aquela noite e que me ligaria para a gente se ver de novo. Eu entrei em casa, sabe, toda confusa, toda perturbada. Fiquei pensando no que a minha mãe diria caso soubesse que eu tinha beijado o Sérgio e que tínhamos curtido aquela noite juntos. Olha, com toda certeza, embora fizesse muito tempo, 4 anos que eles não se viam, ela não ia gostar. E justamente por isso, mais uma vez, não comentei nada. Só que no domingo, eu liguei para minha prima, conversei com ela sobre o que tinha acontecido e acabei, sabe aquela vontade de contar? Contei, inclusive, dos beijos que nós dois tínhamos trocado, eu e o Sérgio. Eu estava ali no quarto, mas a porta estava fechada. Ele conversando com a minha prima, sabe? E sei lá se eu me entusiasmei demais. Até que quando vi, a minha mãe estava dentro do quarto, a porta aberta, me encarando com aquela expressão fechada. Escuta, Fernanda, é sério
o que eu acabei de escutar? Você e o Sérgio estavam juntos ontem? E que história é essa de beijo? Senti até aquele friozinho na espinha. Até tentei desconversar. Falei que ela tinha ouvido errado. Que eu nem tinha falado de Sérgio nenhum. Muito menos de beijo, mas não teve como. Olha, ela ficou tão zangada. Ela ficou tão brava. Eu sabia que ela não gostaria se soubesse. Mas não imaginei que ela ficasse daquele jeito. Onde você está com a cabeça, menina? Olha, eu não estou acreditando que isso esteja realmente acontecendo. Que aquele traste anda te cercando. Eu falei que... Sabe, ela estava exagerando tudo. Mas aí ela disse que queria saber de tudo, tintim por tintim. E que não queria saber do Sérgio perto de mim, nunca mais. Olha, eu nunca consegui esconder nada da minha mãe. Ela parece que tinha o poder de ler a minha mente. De modo que no fim, mesmo tentando negar no começo, acabei confessando tudo. Que a gente tinha realmente se beijado, mas que tinha sido uma coisa tua. Ela que já estava zangada, virou uma fera. Que sabia se tinha acontecido algo mais entre nós. E eu falei que não. Só que mesmo assim, ela não se acalmou. Olha, eu mato esse infeliz. Não basta o que ele fez comigo. Agora quer arruinar a tua vida também? Olha, eu aposto que ele está fazendo isso só para me atingir. Olha, repito aquilo que tinha dito lá no começo. Minha mãe nunca tinha tocado naquele assunto. Mas sabe, na hora da raiva, acabou me contando o motivo pelo qual haviam terminado o namoro. Coisa que ela nunca me falou. Ela, em tom assim de desabafo, acabou contando. Sérgio não vale nada, Fernanda. Eu descobri que ele andava saindo com uma mulher lá do serviço dele quando a gente estava junto. Pelo amor de Deus, minha filha. Não quero mais saber de você nem conversando com esse traste. Ele desgraçou a minha vida. Você lembra como eu fiquei? Não lembra? É claro que eu lembrava. Como não ia lembrar? Se eu a via chorando noite e dia sem parar. Ela ficou muito mal. Sabe, o fim daquele relacionamento perturbou demais até a saúde da minha mãe, na época. Segundo ela me contou, ele a enganou durante 3 meses, mantendo esse outro relacionamento com a colega de trabalho. E depois, ainda me fez jurar que não iria mais nem trocar mensagem com o Sérgio. Eu jurei, mas o problema é que foi difícil cumprir o juramento. Quando ele me ligou depois do almoço, meu coração disparou dentro do peito. Relutei em atender. Sabia que não devia, mas no fim, não consegui segurar. E quando ouvi sua voz, o coração bateu ainda mais forte. Oi, Fernandinha, tudo bom? Gata, eu queria te ver de novo. Será que tem como a gente se encontrar? É claro que eu também queria. Era o que eu mais queria na vida. Mas aí lembrei das coisas que a minha mãe tinha me contado, da promessa que eu tinha feito para ela, e dei uma desculpa, falei que não tinha como. Ele ficou frustrado. Disse que não tinha conseguido parar de pensar em mim, que estava com saudade. Só Deus para saber como eu me senti. Aliás, que coisa mais louca. Jamais imaginei que um dia fosse ouvir aquelas coisas logo da boca de um cara que tinha namorado a minha mãe. Fazia 4 anos que eles tinham se afastado. E o pior de tudo é que eu não pensei também que eu fosse me sentir daquele modo. Só de ouvir a voz dele no telefone. O fato é que aqueles beijos que trocamos mexeram comigo muito mais do que eu poderia imaginar. Sabe o que é você fechar os olhos e um filme passar assim na tua cabeça?
Eu via cenas da gente se beijando, da gente se abraçando, passando assim na tela da minha memória. E só de lembrar, o coração se apertava. Quando a minha mãe me deu aquela bronca, ela chegou a dizer: não quero que você dê conversa mais para esse cara, viu, Fernanda? Primeiro, porque, puxa vida, eu tive uma história com ele. Nós somos namorados. Você foi testemunho de tudo que eu passei. E, além do mais, ele é um canalha. Não vale nada. O pior é que ela tinha razão. Eu realmente não devia me deixar levar daquele modo. Mas sabe, tem coisa que faz força ao contrário. É claro que eu não queria, mas me sentia tão fraca, tão... Parece que sempre que ele mandava alguma mensagem, eu sentia aquela mistura de sentimentos. De todo modo, fiz a razão falar mais alto. Eu sabia que precisava me afastar dele. Minha mãe tinha razão. Não era certo. Um dia, conversei com ele e expliquei a situação. Falei que era melhor esquecermos aquilo tudo. Mas como ele não se conformou, continuou me procurando, fui obrigada até a bloquear o seu número, para que ele não tivesse mais como mandar mensagem. Era a melhor coisa a ser feita, a mais sensata. Porque, para falar a verdade, eu também não me sentia confortável pelo fato de ele já ter sido namorado da minha mãe. Era uma coisa esquisita. Tratei de seguir com a minha vida e, naturalmente, não foi fácil. Ele também, depois de um tempo, não me procurou mais. Até porque, repito, cheguei a bloquear o seu número. Até que tempos depois, um dia voltando para casa, vi que o carro dele estava parado bem ali na frente do portão. Olha, me deu uma tremedeira no corpo todo. E eu fiquei sem acreditar que ele tivesse tido coragem de me procurar em casa. Imagine se a minha mãe vê que ele está ali parado me esperando. Até pensei em dar a meia volta. Só que, à medida em que fui me aproximando, percebi que, na verdade, havia duas pessoas dentro daquele carro. Era ele e mais alguém. E quando cheguei bem perto, quando pude olhar para dentro daquele carro, quando olhei assim com atenção para dentro do carro, levei até um susto. A pessoa que estava ao seu lado era ninguém mais, ninguém menos do que a minha mãe. Ela também arregalou os olhos quando me viu e apenas falou aquilo: entra, depois a gente conversa. Eu olhei para a cara do Sérgio, que desviou os olhos. Depois entrei. Só que a curiosidade bateu tão forte, eu ali me perguntando o que significava aquilo tudo, que eu fiquei espiando pela fresta da cortina o que se passava lá na frente, dentro do carro. Não dava para ver muita coisa, apenas vultos, porque já estava anoitecendo, mas a certa altura eu cheguei a tremer, porque me pareceu que os dois estavam se beijando. Senti aquele aperto no peito, principalmente porque eles ficaram lá dentro daquele carro um tempão. Aliás, nem sei se saíram para outro lugar ou se continuaram ali na frente, porque, percebendo que aquilo estava me afetando, eu fui cuidar da minha vida, tomei banho, depois fui até a cozinha. Quando entrou, percebi que minha mãe estava com um semblante diferente. Olhei para ela e ela estava estranha. Na verdade, prestando mais atenção, deu para perceber que ela estava feliz.
E nem foi preciso eu perguntar nada, porque foi ela própria que me contou a novidade. Fernanda, eu tenho uma coisa para te falar. Eu e o Sérgio, você viu, né? A gente conversou e, enfim, resolvemos fazer mais uma tentativa. Tentativa? Tentativa do quê, mãe? A senhora está dizendo que vocês vão voltar a namorar? Mas aquelas coisas que a senhora me falou, que ele te traiu, que ele não valia nada. A vida é cheia de momentos, minha filha. Sabe? As coisas vão acontecendo e eu ainda gosto dele. Sabe? Eu não posso esconder de mim mesmo, apesar de tudo. E até porque faz tanto tempo. Aliás, sobre o beijo de vocês, ele me explicou tudo. Chegou a dizer que se deixou levar porque quando olhava para você, isso ele mesmo me falou, era a mim que ele enxergava. Ele também gosta de mim. Ele também não me esqueceu. Meu Deus, o que eu ia dizer? Senti o baque, não foi pouco. Mas juro, fiz o que estava e o que não estava a meu alcance para não deixar transparecer a minha agonia naquele instante. Ela ainda me pediu que esquecesse tudo o que tinha havido entre nós, que na verdade não tinha sido tanto assim. E sobretudo que não comentasse com ninguém. Sabe, eu nunca quis me meter no caminho da minha mãe. Nunca. Viver uma história que era dela e não minha nunca foi meu objetivo. Aconteceu por acaso. Por isso lamento muito o momento em que encontrei o Sérgio naquele barzinho, assim como o fato de ter me deixado levar e permitir que aqueles beijos acontecessem. Eu devia ter me controlado. Eu sei disso. Porque hoje não sei nem como me comportar na frente dos dois, sabe? Tem horas que eu sinto que a minha presença até incomoda. Eles não ficam à vontade diante de mim. Na verdade, nem eu fico. Porque tudo isso mexeu muito comigo também. E depois que os dois voltaram a namorar, minha vida não tem sido nada fácil. O que eu vou fazer, meu Deus? Se me sinto perturbada quando vejo os dois juntos. Sabe, tem alguma coisa que me incomoda, que me deixa com o coração apertado. Mesmo assim, e apesar de tudo, pelo menos teve um ponto positivo. Todo esse episódio reaproximou os dois. Fez minha mãe sorrir de novo. Voltar a ser feliz. Eu ainda não fazia ideia, sabe? Juro que não fazia ideia que ela ainda gostasse dele. Não depois de tanto tempo. E que ele ainda também gostasse dela. E deve gostar para fazer o que ele fez. Por um lado, fico feliz pelos dois. Amo minha mãe mais do que tudo. Só que não posso esconder que, por outro lado, me sinto muito triste, com o coração apertado, cada vez que eu vejo os dois assim perto um do outro, se beijando. Fico também me perguntando, será que ele foi sincero quando falou que só se deixou levar, só me beijou, porque quando olhava para mim tinha a impressão de ver o rosto dela? Será? O fato é de que, desde que os dois voltaram a namorar, que eu faço de tudo para ficar na minha. Não atrapalhar a vida de ninguém. Evito o máximo que posso, até mesmo conversar com ele. Faço isso não apenas pela minha mãe, mas principalmente por mim. Porque além de não querer ser uma pedra no caminho dela,
também não quero sofrer por uma paixão sem cabimento. Um sentimento sem razão de ser. Que não devia nem ter nascido, mas que nasceu. Faço isso principalmente por mim, repito. Porque só eu sei o que passa pela minha cabeça quando eu deito a cabeça no travesseiro. E fico lembrando daqueles beijos. Fico lembrando do cheiro dele, do jeito como ele me olhava. E fico lembrando que, sabe, foi uma coisa que aconteceu tão assim de repente e por acaso, mas que eu não consigo arrancar aqui do meu peito. Não consigo arrancar, por mais que tente. Essa paixão boba, absurda, aqui de dentro do meu coração. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Eu juro, eu pensei até que ele fosse me largar ali mesmo, depois de saciar a sua vontade, mas não. Pro meu espanto, ele me levou de volta, me deixou numa ruazinha ali perto, simplesmente parou o carro e pediu que eu descesse. Eu naturalmente obedeci sem dizer uma palavra. E ele então arrancou com o carro. Não consegui sequer mentalizar a placa. E a verdade é que era para eu estar apavorada, morrendo de medo, e quem sabe até ter ficado traumatizada com o que tinha acontecido. Só que nem eu mesma consegui me entender. Naquela mesma noite, por exemplo, enquanto voltava para casa, eu não conseguia parar de pensar naquele homem, na gente ali dentro daquele carro, naquela rua escura. Sabe, por mais absurdo que pareça, eu me sentia excitada só de lembrar dele. Ele não tinha sido violento comigo. Quer dizer, enquanto transava um pouco, ele foi meio bruto, quase rasgou a minha roupa. Só que, repito, em vez de lembrar daquilo com pavor, eu, ao contrário, lembrava daquela cena com... Sabe o que vai acontecer quando eu contar a minha história? Eu vou ser julgada. Eu sei de antemão que vou ser julgada. Aliás, se eu tivesse que colocar o meu nome de batismo aqui nessa carta, para que ela fosse liga, eu não teria coragem de mandar. O fato é que volta e meia, eu ia passar o final de semana na casa da minha tia, na Vila Auer. Ia no sábado, de manhã, geralmente, e só voltava no domingo à tarde, ou então era minha prima, que ia dormir lá em casa. A gente sempre se deu tão bem. Naquele sábado, no entanto, a prima tinha saído. A tia contou que a Juliana estava de namorado novo e não parava mais em casa. E olha, eu achei tão sem tipo o que ela fez, porque, meu Deus, ela não tinha me falado nada. Tudo bem que eu também não avisei que ia, mas enfim. Naquele final de semana em questão, eles tinham descido à praia. Imagine, nem sabia que ela estava namorando e os dois pombinhos olhando o mar. Como ela não estaria ali, eu resolvi nem posar, porque eu ia pra gente conversar. E à tardinha, um pouco antes de começar a escurecer, me despedi da tia e fui embora. Ela queria que eu dormisse ali, apesar da minha prima não estar, mas sei lá, eu resolvi voltar para casa. Fui até o ponto, só que o ônibus tinha acabado de passar. Quando virei esquina, já estava lá adiante. Fazer o quê? Fiquei ali no ponto, já sabendo que ia demorar um monte para passar o próximo. Até porque já tinha escurecido. Eu estava ali sozinha. Quando, de repente, eu percebi aquele carro passando assim bem devagar por mim. Na hora, inclusive, fiquei até com um pouco de medo, imagine. E fiquei ainda mais ressabiada, porque lá adiante, o tal carro virou a esquina e dali a pouco voltou a passar diante do ponto novamente. O mesmo carro. Eu podia jurar.
Só que em vez de passar reto, desta vez, o motorista parou assim diante de mim e baixou o vidro. Deu para ver que era um rapaz que estava na direção. Sorrindo para mim. Tudo bem? Você está indo para o terminal? Olha, eu fiquei com tanto medo que cheguei até a tremer. Ele só podia estar falando comigo, até porque com quem mais? Só tinha eu ali no ponto. Quando confirmei, ele falou: entra aí, te dou uma carona. Imagine se eu ia ter coragem de entrar no carro de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha sequer imaginado que havia alguém com aquela cara ali diante de mim. Nunca tinha visto o cara na vida. Parecia até ser uma boa pessoa, mas sei lá, né? Agradeci. Obrigada, mas não precisa. O ônibus já está passando. Você tem certeza? Olha que hoje é sábado, hein? Os ônibus demoram para passar. Esse que passa aqui, então, nem se fala. Entra aí. Não precisa ter medo, não. Eu tô indo lá para aqueles lados mesmo. Te deixo no terminal. É perigoso uma moça ficar sozinha essa hora na rua. Principalmente uma moça bonita, assim como você. Olha, eu ouvi as palavras dele. E sabe, não é que eram palavras desagradáveis. Pelo contrário, mas... sei lá, fiquei com tanto medo porque a gente ouve tanta coisa. Mas ele falou aquilo e já foi abrindo a porta do carona. E sabe, sei lá o que me deu na cabeça. Mas ele parecia tão boa pessoa e tinha um sorriso assim tão aberto, tão simpático, que acabei deixando o medo de lado e entrei naquele carro. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Joyce e Thiago em mais uma edição de A Força do Amor.